Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Márcio Xavier. O Márcio é mestre em Direito Empresarial. Márcio, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, professor Salatiel. Márcio, eu queria começar a conversa te perguntando, uma vez que você é mestre em Direito Empresarial, o que é empresário? É bastante interessante a questão do que é o empresário, né? O empresário é aquele que teve uma grande ideia. Agora, juridicamente, o nosso Código Civil, ele fala que é empresário aquele que organiza os meios de produção para produção e circulação de bens ou serviços direcionados para o mercado. Significa que não é qualquer pessoa, né, que atua fazendo um negócio esporádico ou outro que é o empresário. O empresário é realmente aquele que faz como um hábito de vida, né, o seu ganha-pão, atividade comercial ou simplesmente de fabricação de alguma coisa. Interessante a gente observar também que a questão do conceito de empresário para o nosso direito, ela não está associada com regularidade, formalismo jurídico, né? A pessoa ter que ter um registro na junta comercial, por exemplo. A nossa legislação, ela reconhece a condição da pessoa de empresário, desde que ela faça de maneira profissional, organizada aquela atividade. Se ela possui eventualmente o registro, né, seja ela numa situação de pessoa física exercendo atividade ou organizado como pessoa jurídica, se ela tem esse registro, ela tem o requisito da regularidade, mas a condição mesmo de empresário, ela vem da atividade. Entendido. E qual a importância do empresário para a vida social? O empresário, nós verificamos aí em alguns debates, em algumas situações, que ele é demonizado, às vezes, né, injustiçado. Dizem que o empresário ele só quer saber de lucros, que o empresário ele não verifica situações sociais, mas o empresário ele tem uma participação fundamental na nossa economia, né? Sem o empresário nós não temos nada. E através dessa pessoa que é um empreendedor, que tem uma ideia inovadora, que ele passa a construir ali um produto, passa a oferecer um serviço, e isso agrega valores para toda a sociedade, né? Então, de repente, nós temos aí roupa, celular, computadores, carros, né? Todo tipo de mercadorias. Isso se deve a uma pessoa que pensou em oferecer esses serviços para a população. E, obviamente, que para poder ter a contraprestação da sua grande ideia, do seu trabalho, da sua motivação, ele tem direito aos lucros, né? E pensando também, esse empresário ele vai organizar os meios de produção, os trabalhadores, né? E toda a atividade econômica que está por trás do empreendimento. Então, o empresário ele tem uma importância fundamental na sociedade, que é de construir bens, serviços, disponibilizá-los para a sociedade e tem uma função social muito importante. A vida empresarial tem algo a ver com fatos políticos? Nós vamos perceber ao longo da nossa história que muitos empresários eles têm a sua vida associada a fatos políticos, né? A gente pode citar aqui alguns exemplos históricos, né? Vamos pensar nos pioneiros, aquelas pessoas que começaram a desenvolver as bases da economia brasileira. Se nós pensarmos aí no Barão de Mauá, né? Um grande industrial da época do Império, ele passa a contrastar, né, com a realidade do Império escravocrata, uma realidade de um país muito agrícola, e ele pensa no futuro do país. Então ele pensa em ter não fazendas de café, mas indústrias. Então ele é um empreendedor, ele é um visionário. Ele começa a fazer serviços de iluminação da cidade do Rio de Janeiro. Ele faz a ligação do Brasil com a Europa através dos cabos telegráficos submarinos. Ele passa a construir linhas ferroviárias. Então é um empreendedor nato, né? Ele dá base da nossa sociedade. E a relação dele não foi tão próspera, tanto que ele entrou em falência por 2 oportunidades, por causa do próprio sistema econômico e político da elite na época. Outro empresário que a gente pode citar desse período
dos pilares da nossa economia são empreendedores como Percival Farquhar, que é um americano que vem para o Brasil, se estabelece aqui, constrói o Porto de Belém, pensa em fazer uma rodovia de dimensões intercontinentais, foi retratado até no minissérie da televisão da Med Maria, e ele sonha em fazer extração de minério de ferro no Brasil. E ele passa a fazer essa extração de minério de ferro com a autorização do governo brasileiro, do presidente da República à época, mas com uma oposição do presidente do estado de Minas Gerais. Então ele se situa na região de Itabira, constitui lá uma empresa para poder fazer isso aí. Aí nós vamos perceber que a vida dele está um pouquinho associada com o fato político. Nós vamos perceber que em determinado momento, quando assume Getúlio Vargas, Getúlio pensa na criação de uma siderurgia nacional, né? Cria a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí ele estatiza essa companhia do Farquhar, passa para a mão do governo brasileiro. E nós vamos ver que outros empresários também estão imiscuídos aí nesse processo, né? Nós vamos citar aqui, por exemplo, a figura do Guilherme Guinle, que era da família Guinle, do Rio de Janeiro, e ele tinha autorização para poder explorar as docas do Porto de Santos, e ele caiu nas graças do Getúlio Vargas à época, e ele auxiliou o Getúlio Vargas a combater esse imperialismo, né, essa noção de nacionalismo, para dizer que as questões econômicas têm que ser desenvolvidas pelos brasileiros. E aí o Guilherme Guinle é incumbido de participar, inclusive, de negociações com bancos americanos para poder ajudar no financiamento dessa siderurgia nacional. E o engraçado é que o Guilherme Guinle, ele foi um empreendedor, uma pessoa que aportou capital próprio para poder fazer pesquisas sobre o petróleo na Bahia. E aí, em determinado momento, Getúlio Vargas o convida para poder participar, ocupando cargos no governo, e ao mesmo tempo ele vê frustrado a possibilidade de explorar economicamente aquela pesquisa que ele tão arduamente tinha financiado. Então nós vamos perceber que em momentos da história, nós vamos perceber que esses pioneiros, eles têm o privilégio, né, de ter sido os primeiros, de ter tido aquela grande ideia, mas também eles se encontram limitados por algumas questões que são políticas, né? E nós vamos perceber que há um dizer de economistas que dizem que os governos eles podem interferir na economia, positivamente ou negativamente. Bom, com relação ao empresariado brasileiro, que participação eles têm na economia desse país? Nós vamos perceber que hoje, em termos percentuais, né, é noticiado que as 99% dos empreendedores são microempresas, empresas de pequeno porte. E isso é uma realidade que talvez tenha sido observada já na Constituinte de 1988, em que foi inserido lá na ordem econômica da nossa Constituição a criação de subsídios para um tratamento mais favorecido e simplificado para os empresários. Então, já de alguma data, pelo menos desde essa época, já se percebe a necessidade de conferir um tratamento mais favorecido para esse tipo de empresário. Por quê? Se nós pensarmos bem, hoje, com a crise que nós enfrentamos, as pessoas estão se vendo na obrigação de se tornarem empreendedores. Então, de repente, eu tinha um emprego, me vejo incapacitado de continuar a ter o meu ganho porque eu perdi a minha fonte de renda, então eu tenho que me virar de alguma maneira. E a forma de eu fazer isso é sendo um empreendedor. E aí nós vamos perceber que ao longo dos anos, a gente pode elogiar o governo do PT, a gente não pode só falar mal, mas o que é feito de bom tem que ser elogiado. Ao longo desse período, eles fizeram sucessivas alterações na Lei Complementar 123 para poder propiciar essa alavancagem de empreendedores, né? Então, nós vamos perceber aí que
pessoas que estavam na informalidade. Né? Vamos imaginar aqui um carroceiro, um pipoqueiro, um açougueiro, um engraxate, um chaveiro, várias atividades na informalidade, pessoas trabalhando sem o recolhimento previdenciário, sem o recolhimento de impostos. O governo percebeu que isso é uma coisa ruim. Então, o que ele pensou? Vamos criar um mecanismo muito simplificado para o microempreendedor individual, para que ele possa se regularizar, ter acesso à previdência, ter acesso à formalização, ter acesso a uma linha de financiamento específica no banco, ter uma conta bancária e contribuir, ainda que seja pouco, mas contribuir com a arrecadação tributária. E aí o governo resolve uma série de problemas. Em falando sobre o microempreendedor individual, né, um fato interessante que nós vimos aí divulgado na mídia há um tempo atrás, a Petrobras, em Sergipe, ela começou a contratar pipoqueiros. Para que a Petrobras, uma empresa que explora petróleo, estava contratando pipoqueiro? Ela estava utilizando a pipoca, né, contratou a Dona Maria lá, que fazia pipoca, para poder utilizar isso aí num processo de verificação se não há vazamentos na bacia. Então, a Petrobras utilizava pó de serra, serragem, e colocava aquilo, só que aquilo se espalhava, às vezes fazia bloco, e perceberam que a pipoca poderia ser utilizada porque ela é biodegradável, não vai afetar o meio ambiente, e ela simula um vazamento. Então, olha para você ver, a Petrobras, uma empresa aí multinacional, contratou um microempreendedor individual. Se não fosse a possibilidade desse microempreendedor se formalizar, ela não teria como fazer um contrato. Olha só, a nossa Constituição de 88, ela fez uma opção pelo sistema capitalista, né? E a atividade econômica, então, é da iniciativa privada. Qual o controle que o governo exerce sobre essas empresas? Nós vamos pensar em dois segmentos aí. O primeiro segmento é o segmento do próprio exercício do Estado na atividade econômica, que a nossa própria Constituição diz que ele só deve interferir naquelas questões de supremacia do interesse público, né, devidamente justificado. E a própria Constituição fala que a empresa pública, a sociedade de economia mista, né, as empresas estatais de maneira geral, elas deveriam ter um estatuto jurídico para poder definir ali as questões, como, por exemplo, licitações. Pois bem, essa lei ela só veio em 2016. De 1988, ela só veio em 2016. Talvez veio em 2016 por causa de todo o alarde que aconteceu desses problemas relacionados à corrupção das empresas, né, que o governo utilizou para poder criar esses aspectos de corrupção. Então, o outro aspecto que a gente vai analisar é a necessidade, já que o Estado ele não é o detentor dos meios de produção, ele tem que ir no mercado para poder adquirir os bens que ele necessita para a consecução das suas atividades. Então, para ele poder fazer isso, ele não pode fazer de qualquer maneira. Ele precisa de realizar um procedimento com eficiência, com um fim seletivo, para poder adquirir esses bens ou serviços. Ele faz isso através das licitações públicas. Então, nós vamos perceber que as licitações, a nossa lei, ela já é de 1993. Em 2002, nós tivemos o acréscimo aí de mais uma lei no ordenamento jurídico, que é a lei que vai falar sobre os pregões, pregão público, né, o eletrônico ou o presencial. Mas, enfim, são procedimentos que devem ser adotados pelo governo para poder fazer essas compras. E algumas pessoas relacionadas à área de direito e economia, eles entendem que o governo, quando ela faz essa opção para poder cumprir outros princípios, como é o caso da isonomia, selecionar de maneira isonômica as propostas, ela enfrenta uma questão de cumprir legalidade, mas não necessariamente a eficiência, né, contratar uma proposta eficiente. Então, nós vamos perceber que, mesmo assim, a nossa lei ela é moderna, ela tem mecanismos de coibir os atos de corrupção. Hoje em dia, nós vamos ver que, no âmbito das empresas, há uma prática daquilo que eles chamam de compliance,
que é um acordo entre os funcionários, os diretores, de regras, para poder cumprir regras internas da empresa, observar o código de ética da empresa, né, os regramentos, as diretrizes, e cumprir as normas externas também, né, que são as leis e o setor de regulação, às vezes, do mercado no qual aquela empresa está inserida. E aí nós vamos perceber que isso passou a ser uma necessidade não só das empresas, né, para evitar desperdícios, desvios patrimoniais, mas isso passou a ser incorporado também na administração pública. E a administração pública que deve velar, né, pela transparência, pela eficiência, pelo trato muito bem feito do dinheiro público, deve adotar isso aí. E a gente vai ver muito isso aí agora na legislação que veio recente, sendo alterada, melhorada, especialmente depois da Operação Lava Jato. Professor Márcio, como você acabou de referir, nós temos as chamadas pessoas puramente administrativas, né? Autarquias, fundações. Então, a gente percebe que nesse momento há uma discussão no Brasil de que, por exemplo, seria importante que vendesse a CEMIG, que é uma sociedade de economia mista. O senhor, como professor, né, mestre em direito empresarial, você acha mesmo que a solução é vender essas empresas ou banir a corrupção dessas empresas? Nós vamos fazer uma análise um pouquinho histórica também do que aconteceu no início dos anos 90, né? Nós tivemos aí a privatização de várias empresas. E aí a gente vê, por coincidência, né, a gente falando aqui daqueles momentos históricos, né, do Getúlio Vargas, a gente vai ver ali que até mesmo a Vale do Rio Doce, que era privada, depois foi estatizada e depois privatizada novamente. Então, de tempos em tempos, há essa discussão sobre privatização ou estatização. Nós vimos que o processo de privatização, ele, nos setores de telecomunicação, por exemplo, ele foi muito bom para o nosso país. Hoje nós temos aí acesso fácil à internet, a dados de telefonia muito melhores do que talvez se tivesse continuado na mão do Estado. Há muitas discussões relacionadas à possibilidade de corrupção, mas nós temos que pensar se essas empresas, né, como é o caso da CEMIG, que cuida de uma questão tão essencial e estratégica que é a energia, se seria mais adequado que ela estivesse na iniciativa privada ou nas mãos do Estado. Ao meu ver, essa questão aí, ela dependeria de uma análise mais econômica do que jurídica. Aí nós vamos partir para as questões das paixões e das discussões políticas. Mas uma coisa que tem que ser verificada, que tanto faz se ela estiver aí nas mãos do Estado ou na iniciativa privada, o importante é que exista ali um controle. E esse controle que deve ser implementado. Os filósofos fazem uma distinção aí de ética e moral. Né? Ética são os princípios, a moral é a prática. Então, além das regras, das leis bonitas que nós temos em razão de maus costumes, nós temos que ter ali a efetividade de evitar esse tipo de situação. Uma coisa é o empresário, a outra coisa é a empresa, não é verdade? Nós assistimos recentemente, e estamos assistindo ainda, uma operação que todo brasileiro já conhece, a Operação Lava Jato. Essa operação, ela prendeu vários empresários e acabou também com várias empresas. Você acha que esse seria um caminho certo? Prender os corruptos, ninguém tem dúvidas quanto a isso. Agora, destruir uma empresa seria importante para o país? Seria o caminho, né? Vamos acabar com a empresa porque aí não tem corrupção. Seria esse o caminho? É engraçado, né? E pensar que é possível acabar com a corrupção humana. O ser humano, ele é um ser, infelizmente, corrupto. E o que se tem que fazer é evitar os caminhos da corrupção. No trato do empresário ao governo,
e também o do governo aos empresários. É isso que tem que acabar. Agora, se nós tomarmos por parâmetro a lei de falências, nossa lei de falências, que é uma lei moderna, ela quando fala sobre o falido, né, o processo de falência, significa que ela vai afastar o empresário, mas vai manter a empresa como a fonte produtiva. Porque a empresa, ela tem interesses meta-individuais, vão além dos interesses do empreendedor, do sócio, que às vezes até erroneamente nós chamamos de empresário. Na verdade, ele é às vezes um sócio e não um empresário. O empresário é a estrutura, é a pessoa jurídica que adquiriu personalidade, a sociedade. Então, se a gente tomar por parâmetro o princípio da preservação da empresa, né, porque a empresa ela gera empregos, ela gera tributos para o Estado, bens e serviços de interesse da sociedade. Então, será que é interessante a gente acabar com a empresa para poder dizer que vamos acabar com a corrupção? Seria a mesma coisa de pensar em acabar com o partido político, né, para poder falar que não vai ter política mais desonesta. É totalmente impensável. Me parece, no meu peculiar modo de entender, que algumas coisas elas são rigorosas ao extremo, mais em função do calor do momento dos debates. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na lei anticorrupção, né, que é recente, que criou a possibilidade de se aplicar sanções administrativas, civis e penais às empresas, a responsabilidade ali tratada para a empresa é objetiva. Ou seja, não há que se perquirir a existência de culpa. Então, de repente, um determinado diretor praticou um ato fraudulento que não era sabido pelos sócios acionistas, não era sabido pela comunidade ali dos colaboradores da empresa, mas aquela empresa vai ser punida da mesma forma como se todo mundo soubesse. É lógico que se a empresa adota estratégias para poder diminuir e evitar esse tipo de situação, ela vai ter ali uma pena menor. Agora, há de se pensar se essas sanções não levarão essas empresas à sua destruição. E destruindo a empresa, que é a fonte produtora, você acaba levando ali com ela outros agentes econômicos que estão envolvidos e causa aí uma maré de destruição na economia. Qual é a relação do empresariado brasileiro com o governo? É uma relação que às vezes é promíscua, Nós vamos perceber que o empresário, no Brasil, ele enfrenta alguns problemas de burocracia. Muito embora nós tenhamos aí vários avanços no que diz respeito à facilitação do empresário, a normas de cumprimento de obrigações, pensemos aqui que hoje um contador sozinho, talvez ele não tenha condição de ter a propriedade de saber todos os meandros burocráticos, né, de legislação ambiental, tributária, previdenciária. Então você pensa em uma pessoa empresariar no Brasil, ele vai enfrentar aspectos burocráticos desnecessários. E talvez nesta burocracia que vão aparecer os aproveitadores, as pessoas que vão oferecer facilidades. E o empresário, às vezes, vai ser obrigado a entrar nesse mecanismo de corrupção. Nós vamos citar aqui um cenário burocrático no Brasil. Algumas coisas precisam melhorar e eu vou citar aqui um exemplo que acontece no Paraguai hoje. O Paraguai ele desenvolveu ali uma legislação, chamam lá a Lei de Maquila, e muitas empresas brasileiras estão indo para o Paraguai, porque o Paraguai ele permite que as empresas façam importação para dentro do Paraguai de maquinário, insumos, para poder fazer a produção dos bens lá. E a tributação ela vai ser só sobre o excedente, sobre o lucro, uma única vez. Então, está tendo um cenário tão favorável que empresas, um pool de empresas está se organizando e indo para o Paraguai. Nós vamos ver o Paraguai crescendo
E o Brasil perdendo assim a industrialização, por causa dessa burocracia. Professor Márcio, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa e a você, telespectador. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa Painel Político.